Saudações para o irmão Alberto, em especial. É um privilégio podermos ter a cooperação dele sempre aqui às quartas-feiras. Dou graças a Deus por esse facto. É um dom à distância, a funcionar para o nosso benefício. E um abraço para todos os demais, que é para não estar a individualizar, que estão também nos nossos corações e nas nossas orações. Entretanto, vamos ler a palavra de Deus, como é nosso hábito, em Colossenses capítulo 2, o Miguel vai ler. Faz favor. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rendimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes, pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a célula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domina seu belo prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas parecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Então, nós vamos desde já passar a palavra para o nosso irmão Alberto. Vamos ouvir o contributo dele, após tudo. Graças a Deus por essa reunião de comunhão, oração e estudo bíblico. Louvo ao Senhor e agradeço por estarmos aprendendo juntos neste compartilhar em Colossenses, agora capítulo 2, do verso 20 até o 22. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivêssemos no mundo, tais como não toqueis, não proveis, não manusieis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. O que Paulo está ensinando, alertando, nesse capítulo 2, sobre legalismo, sobre misticismo e agora asceticismo, é exatamente porque as pessoas, os homens, eles querem cada vez mais ser espirituais, mais reais do que o próprio rei, querendo ser mais que o outro. Por isso buscam religiões, regras, rituais. E Paulo aqui lhe está alertando e chamando a atenção para uma vida voltada para a doutrina de Deus e não dos homens. Não algo que o homem queira misturar e acrescentar. Escrevendo aos Hebreus, Paulo, no capítulo 8 aos Hebreus, ele exatamente frisa e enfatiza este ensino, mostrando que, embora sejam preciosas figuras do Antigo Testamento, tais como o tabernáculo, o templo,
as vestimentas sacerdotais, as leis, os mandamentos, os cânticos e os louvores dos levitas. Tudo isso muito importante, porém, Paulo sempre destacou que isto eram figuras, sombras, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, revelada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Em Hebreus capítulo 8, ele fala que figura e sombra das coisas celestes e devem ser vista como uma figura do verdadeiro. Hebreus, no capítulo 13, ele destaca: não vos deixei levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça. Hebreus 13, de 9 até o verso 13, mostra esta exortação do apóstolo Paulo. Em 1 Coríntios capítulo 10, no verso 6, ele fala que estas coisas serviram de exemplo, de figuras para nós. Agora, a igreja muitas vezes tem provocado e promovido, então, estes rituais, cerimônias e todo esse tradicionalismo, misturando ensinos humanos, dizendo que está na palavra de Deus, está na Bíblia, devemos cumprir, devemos fazer. Ora, a palavra de Deus, sabemos que é a revelação de Deus, a Bíblia. A revelação, ela é progressiva, ela é seletiva, ela é acumulativa, limitada no tempo, até chegar à pessoa do Senhor Jesus Cristo. 1 Timóteo capítulo 2, no verso 15, nós vamos entender que a palavra precisa ser bem manejada, dividida corretamente. O que está acontecendo, então, que as pessoas querem ser muito mais perfeitas, espirituais, buscando então conceitos e religiões. Perceba você que o catolicismo copiou e imitou muitas coisas do judaísmo. Inclusive, seitas e religiões orientais também copiaram o modelo do judaísmo do Antigo Testamento, com sacerdotes, templos, lugares sagrados. Esta é a tentativa do homem de compreender e chegar até o entendimento de Deus. Porém, o Senhor Jesus, quando andou em Israel, e muitas vezes ensinando e fazendo milagres, curas e suas manifestações, a sua maior briga, vamos colocar entre aspas, não foi com os romanos, nem com partidos políticos, mas com os religiosos de sua época, os fariseus, saduceus, os escribas. Estes religiosos, o Senhor Jesus muitas vezes ficou irado, e a reprimenda do Senhor foi severa a eles. Mateus no capítulo 15 e Marcos capítulo 7 mostra estes encontros do Senhor com os religiosos. E quero só destacar Mateus 15, no verso 7, quando o Senhor, de forma enfática e severa, repreende: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a boca, e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Perceba você como é fácil misturar as ideias, filosofias e interpretações humanas da verdadeira palavra de Deus. Para fugirmos destas tentações e seduções de religiões, filosofias, devemos voltar e entender o que Paulo escreve em 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 11, no verso 3. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. A vida cristã é simples. O entendimento da doutrina é simples. Temos uma vida a ser vivida na prática, sem interferência de filosofias, teologias, rituais. É isso que o inimigo coloca no caminho para atrapalhar. Que o Senhor, cada vez mais, nos abençoe, pois nós queremos ter uma vida andando na perfeição em Cristo Jesus e não melhorando aquilo que o Senhor revelou a nós. Queremos, por isso, então, dizer que precisamos e clamamos pela graça do Senhor para ficarmos firmes no caminho.
Que Deus nos abençoe. É só um pequeno pensamento, no fundo não é nada que nós não saibamos, é só o avivar um pouco da nossa memória. O apóstolo neste versículo 20, ele fala de estarmos mortos com Cristo. E se nos lembramos, na carta aos Efésios, e aliás, ele neste capítulo, ele relembra aquilo que a nossa situação, como nós nos encontrávamos. Ele diz no versículo 13, quando vós estavais mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-os todas as ofensas. Portanto, nós encontrávamos-nos mortos em ofensas e pecados. Quando nós nos encontrávamos nessa situação, e ainda hoje, portanto, toda a gente que se encontra nessa situação, há algumas pessoas que anseiam conhecer Deus, querem de facto encontrar-se com Deus, querem conhecer de facto mais alguma coisa acerca de Deus. Mas como nós sabemos, a religião tradicional, aquilo que de facto a Igreja Católica sempre ensinou em relação à salvação, o plano da salvação nunca foi apresentado segundo as Escrituras, mas sempre nos ensinaram que para nós conseguirmos, e mesmo assim não há certeza de nada, mas no entanto nós precisávamos de seguir determinadas tradições, fazer determinados sacrifícios, fazer determinadas ofertas. Ou seja, a salvação e o aproximar de Deus dependendo das obras, daquilo que de facto nós precisávamos de fazer. Até ao dia em que nós percebemos, quando de facto nos encontramos com o Senhor e quando ouvimos a palavra de Deus, e o plano da salvação nos foi apresentado segundo as Escrituras, nós então percebemos que todos esses esforços não valem nada. Todos os esforços que as pessoas fazem, todos os sacrifícios, todas as obras, tudo aquilo que é feito, não vale absolutamente nada. Porque uma pessoa só é salva no Senhor Jesus Cristo. Só é salva crendo no Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. E, portanto, quando nós fomos confrontados com o plano de Deus, segundo as Escrituras, que nos mostrou que realmente aquilo que nós éramos, pecadores, nos mostrou como pecadores aquilo que realmente nós merecíamos, e nos mostrou que o Senhor Jesus Cristo morreu por nós, morreu pelos nossos pecados, e portanto aquilo que nós precisávamos de facto de fazer era crer no Senhor Jesus Cristo e crer na obra que Ele realizou na cruz do Calvário. E pela graça de Deus, e eu falo por mim, eu criei no Senhor Jesus Cristo como meu Salvador, e criei na obra que Ele realizou na cruz do Calvário. Eu reconheci que Ele morreu na cruz, não por causa dos seus pecados, mas por causa dos meus pecados. E nesse momento, quando eu criei no Senhor Jesus Cristo, as palavras de Deus diz que eu me transformei numa nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então, eu nasci de novo para uma nova vida. E essa nova vida tem a ver com uma relação com Deus. Numa relação de facto completa. Numa relação perfeita com Deus. E realmente hoje, pela graça de Deus, todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador é um filho de Deus. É uma nova criatura em Cristo. As coisas velhas passaram, eis que tem uma vida nova,
uma relação completa e perfeita com Deus. Mas há algo em nós que de facto ainda continua a existir. E o que continua a existir é a nossa velha natureza. A nossa velha natureza continua a existir em nós. E o apóstolo Paulo, ele na carta aos Romanos, no capítulo 7, ele, depois de falar acerca da luta que existe em nós, da carne contra o espírito, do espírito contra a carne, porque de facto, pela graça de Deus, quando nós nos convertemos, o Espírito Santo passou a habitar em nós, e aquilo que nós precisamos de facto é de nos enchermos do Espírito, é sermos dominados pelo Espírito, para que de facto a nossa relação com Deus, ela cresça, ela vá de facto solidificando, vai aumentando e vá transformando a nossa vida e tornando-la cada vez mais segundo aquilo que Deus quer e segundo aquilo que Deus realmente merece. Mas a carne continua a existir, a nossa velha natureza continua a existir em nós. E o apóstolo Paulo, em determinada altura, no capítulo 7 da carta aos Romanos, ele diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Portanto, a velha natureza, ela deve estar como? Morta. A velha natureza deve estar morta, porque de facto, se ela tiver influência, então nós podemos fazer coisas que envergonham o nome do Senhor. Se a velha natureza, se a nossa velha natureza, ela não permanecer morta, não alimentarmos o Espírito e sermos de facto dominados pelo Espírito e deixarmos de facto que a carne, que a nossa velha natureza, ela ganhe vida em nós, podemos ter a certeza que ela vai afetar a nossa comunhão com Deus, ela vai afetar a nossa relação com Deus. Portanto, se por um lado nós, em Cristo Jesus, fomos vivificados, ganhamos uma nova vida, há uma parte de nós, que é a nossa velha natureza, que deve estar morta. Ela deve permanecer morta. Em Cristo Jesus nós, de facto, estamos mortos para o mundo. Mortos para o mundo. Mortos, de facto, para as tradições e os rituais e tudo aquilo que é, de facto, deste mundo. O que nós precisamos é que, de facto, a nossa vida que temos em Cristo Jesus, ela seja, de facto, cada vez mais intensa, ela seja cada vez mais dominada pelo Espírito, para que o nome do Senhor seja verdadeiramente glorificado em nós, para que verdadeiramente o nome do Senhor seja exaltado, para que verdadeiramente nós, no meio deste mundo que não quer saber de Deus, nós possamos revelar que somos filhos de Deus. E para isso, de facto, a nossa velha natureza, ela deve permanecer morta. Nós devemos morrer para este mundo e vivermos, de facto, para Deus. E uma coisa nós percebemos, é que em Cristo Jesus, nós temos tudo quanto precisamos. Portanto, tal como ouvimos agora o nosso irmão Alberto, se quando nós estávamos mortos em delitos e pecados, todas aquelas coisas, tudo aquele ritual, tudo aquilo que a religião tradicional nos ensinava, não valia absolutamente de nada, tudo aquilo que nos possam ensinar hoje e possam querer levar-nos a fazer hoje, de tradições, de filosofias, de tudo mais, não serve absolutamente para nada. Porque no Senhor Jesus Cristo nós temos tudo quanto realmente nós precisamos. E é a nossa relação com o Senhor que nós temos que aprofundar. É a nossa relação com a Sua Palavra que nós temos que aprofundar para crescermos e para nos tornarmos naquilo que de facto Deus quer. Verdadeiros servos,
verdadeiros filhos e irmãos. E é de facto isto que eu queria, como eu disse no princípio, não é nada que nós não saibamos, mas cuidado com a nossa velha natureza. Não deixemos que ela ganhe vida, não deixemos que ela de facto possa ganhar força na nossa vida, porque se ela o fizer, podemos ter a certeza, a nossa relação com Deus vai ser afetada, o nosso testemunho vai ser afetado, e em vez de nos aproximarmos de Deus, aproximamos mais deste mundo. Por isso, irmãos, que o Senhor nos ajude a vivermos, a estarmos bem vivos para o Senhor e mortos para este mundo. Amém. Boa noite, irmãos. Também é um pequeno pensamento, e quando nós orávamos logo no início, eu não costumo dar títulos aos pensamentos, mas eu encontrei um título engraçado. O nosso irmão Carlos falava, quando cantávamos um cântico que dizia "Faz-me somente teu", e depois o irmão Carlos dizia, porque às vezes vivemos aos bocados para Deus. Vivemos aos pedaços, aos bocados. E isto relacionado com o versículo 20, da carta aos Colossenses, do capítulo 2 e o versículo 20, que diz: "Se pois estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças como se vivesses no mundo." Pois no 21, tais como não toques, não proves, não manuseis. Infelizmente, irmãos, nós não termos a clareza e não reconhecermos este Evangelho da Graça, condiciona-nos. Eu até diria, se calhar esta palavra é um bocado forte, eu diria vivermos uma liberdade falsa, mas podemos viver como crentes uma liberdade condicionada. E infelizmente hoje, muitos crentes vivem uma liberdade condicionada, não por Deus, mas condicionada por eles próprios, pela maneira errada de discernir a Escritura, a Palavra de Deus. E esse é que é o grande perigo que existe. Nós vemos hoje igrejas divididas, dentro da própria igreja divididas. Porquê? Porque muitas das vezes a liderança está condicionada, está condicionada a critérios humanos. E isso é um perigo. O apóstolo Paulo na carta é muito claro, na carta aos Romanos, no capítulo 6, e vamos ler muito rapidamente, e todos já conhecem esta passagem, capítulo 6 da carta aos Romanos, e no versículo 22, a palavra de Deus diz-nos assim: "Mas agora libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna." Nós não fomos só libertos do pecado. Ou seja, se nós lermos com atenção, este versículo fala-nos: libertos do pecado, feitos servos de Deus e tendes o fruto para a santificação. Tem que haver crescimento, irmãos. Se não houver fruto, não há crescimento. E quando nós lemos na carta aos Efésios, de que de facto nós fomos feitos em justiça e santidade, na carta aos Efésios, no capítulo 4, fala-nos acerca disso, que nós fomos feitos em justiça e santidade com um objetivo. Alguém que vive em liberdade condicional, alguém que é preso e vive ou tem liberdade condicional, o próprio nome diz isso, né? Ele está condicionado a algumas regras que lhe são impostas. Nós hoje não vivemos assim, irmãos. Como Cristo, com Cristo e em Cristo, a liberdade que temos neste Evangelho da Graça, ela é total. É uma liberdade em que a regra número 1 é o amor. Ou seja, o nosso comprometimento com Deus baseia-se no amor que nós temos por Ele. E é isso que Ele quer da nossa parte. É a única coisa que Ele requer de nós, é a nossa entrega total. Por amor. Não por obrigação, não por regras, não por isto ou por aquilo. No sábado, no casamento do Pedro e da Raquel, o irmão Carlos falava acerca das superstições, logo no início. Eu não consigo perceber como é que é possível crentes viverem uma vida e agarrados a isso, a superstições humanas. Isto não é normal. E não há crescimento assim. Não há hipótese, não há crescimento. Nós vemos que na palavra de Deus só existe crescimento
se nós não estivermos, de facto, condicionados a estas coisas. Se estivermos condicionados, nós não podemos estar condicionados no serviço à obra de Deus. Porquê? Porque alguém se lembrou, o irmão não pode servir porque tem que fazer isto e isto e isto. Antes de servir está condicionado a fazer isto e isto e isto. Antes de fazer isto tem que fazer aquilo. Quantos há irmãos que vivem enganados e que pensam assim, não, eu estou a orar e Deus, eu tenho uma doença, mas Deus vai-me curar. Porque é uma promessa divina. E não deixa de ser uma promessa divina. Mas não para os dias de hoje. E temos que manejar bem a palavra de Deus e ver que a graça de Deus hoje, ou seja, Deus é gracioso e pode, de facto, curar alguém. Mas somente pela sua graça. Não que isso seja imposto hoje. Mas há irmãos que vivem hoje, muitos deles enganados, e acabam por ficar destroçados e pensar a minha fé é fraca, porque é isso que lhes é ensinado, e muitos deles abandonam completamente os caminhos de Deus. E isso é horrível, irmãos. Isso é viver condicionado. E o Senhor não nos ensina isso. E nós vemos nas cartas do apóstolo Paulo uma visão completamente diferente. Uma mensagem completamente diferente. Eu só queria acabar com este versículo, no capítulo 4, da carta aos Efésios. E este é o desejo que o Senhor tem para a sua igreja. Quando o Senhor nos diz assim, no capítulo 4 e no versículo 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda a roda do vento de doutrina pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Este é o desejo do Senhor. O nosso crescimento depende unicamente do nosso comprometimento com aquilo que o Senhor nos dá hoje, que é a sua palavra, o Evangelho da Graça. Se nós não entendermos isto, não vamos crescer. Se não há crescimento, é como nós já ouvimos e já falamos várias vezes acerca disso. Quando não existe crescimento, o corpo definha, não cresce. E isso é um perigo. Vermos igrejas definhadas num Evangelho que não no Evangelho da Graça. E Satanás tem... aliás, um dos objetivos dele é mesmo este, que esta mensagem não chegue, porque ela dá crescimento. Então, ele não quer que a igreja cresça, né? Então, ele tenta deturpar as coisas de tal maneira para que não haja entendimento nesta área. Isto é importante, irmãos. Se nós não entendermos verdadeiramente o Evangelho da Graça, corremos o risco de não haver crescimento. E isso é muito mau. Isto é quase como existem pessoas que ensinam os animais amarrando-lhes uma corda ao pescoço e amarrando a um pau. Eles tantas vezes são amarrados àquele pau que um dia eles tiram a corda e não amarram, mas o animal não deixa, continua no mesmo sítio, mas já não está amarrado. Nós hoje não vivemos condicionados a ordenanças disto e daquilo, a preceitos humanos. Nós hoje vivemos uma liberdade em Cristo total, onde unicamente aquilo que nos mantém e que nos dá crescimento é o amor que nós temos por Deus. Esse amor e essa entrega é que faz toda a diferença. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Avançar com um tema que eu gostava de avançar e que, se Deus quiser, depois falarei nele, mas é um tema que precisa de um bocado de tempo. Que na nossa passagem, no capítulo 2, nós lemos assim no versículo 20: se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças. Porque vos carregam ainda de ordenanças. Este assunto é um assunto que depois vamos falar, mas quero dizer uma coisa. Ordenanças ou sacramentos é a mesma coisa. A Igreja Católica tem 7 sacramentos. As igrejas protestantes ou evangélicas têm 2 sacramentos. Porque vos carregam ainda de sacramentos? Carregam de sacramentos. A Igreja Católica carregava as pessoas de sacramentos, mas parece que ainda ficaram com 2. O que é que diz aqui a Bíblia? Porque vos carregam ainda de ordenanças. Mas esse assunto é um assunto que vamos ver, se Deus quiser, para a semana, que é muito importante nós podermos
perceber isto. Se vocês forem ver a declaração de fé das igrejas evangélicas em geral, todas elas, de uma forma geral, dizem que têm 2 sacramentos, ou 2 ordenanças, que é o batismo e a ceia do Senhor. E nós vamos ver que o batismo é uma ordenança, mas que não está em vigor hoje, até porque hoje não há sacramentos, não há ordenanças. E a ceia do Senhor, vamos ver que nunca foi uma ordenança, nem é um sacramento, como vocês vão ver. Mas depois eu tenho que explicar isso para vocês poderem perceber. De qualquer das maneiras, antes de irmos embora, eu gostava de me cingir ao versículo 20, diz assim: se pois estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam em ordenanças, estáis mortos com Cristo. Se estáis mortos com Cristo, porque é que vos meteis nessas coisas? E eu aqui queria chamar a vossa atenção para o seguinte: a expressão mortos com Cristo. A carta aos Romanos, no capítulo 6, fala em sepultados com Cristo. E depois temos aí muita gente, as pessoas nem pensam, nem as medem, a dizerem que nós temos que ser sepultados como Cristo. Até dizem, no batismo, a pessoa quando ela está às águas, é sepultada como Cristo. Bem, quero-vos dizer uma coisa, na Bíblia não existe sepultado como Cristo. Na Bíblia existe sepultado com Cristo. Carta aos Romanos, no capítulo 6, já agora, para vocês verem lá com os vossos olhos, não é? Em Romanos, no capítulo 6, isto é muito importante, porque o problema de muita gente é que nem lê a Bíblia. Porque se lessem a Bíblia com olhos de ler, não é? Até no português têm que perceber o que estão a ler. Em Romanos, no capítulo 6, nós lemos assim, versículo 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo. Fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte. Não é pelo batismo na água. Onde é que está aqui água? Vocês já leram água aqui neste capítulo? E, no entanto, todos pensam que quando fala aqui em batismo, pensa que é batismo na água. É o batismo na morte. E fomos sepultados com Ele, não é como Ele. Quando o Senhor Jesus Cristo foi sepultado, naquele dia que Ele foi sepultado, eu fui sepultado com Ele naquele dia. Não é agora que tenho que ser sepultado como Ele. Quando o Senhor Jesus Cristo morreu naquele dia, eu morri com Ele. Paulo diz, já estou crucificado com Cristo. Crucificado como Cristo? Não! Ele diz crucificado com Cristo, Gálatas 2:20. Crucificado com Cristo, morto com Cristo, sepultado com Cristo. É sempre com, nunca é como. Reparem na carta aos Colossenses, no capítulo 2, no versículo 20, se pois estás mortos com Cristo, não é como Cristo. E agora deixa-me, e calmo já, para que vocês reflitam. Ficamos todos muito escandalizados e chocados, não é? Quando na Páscoa nos é dado o triste espetáculo de vermos nas Filipinas uma série de filipinos a carregarem uma cruz às costas, a erigirem a cruz e a serem crucificados na cruz, serem erguidos na cruz crucificados. E eles dizem, estamos a ser crucificados como Cristo. E ficamos todos muito chocados. O mundo ocidental, de uma forma geral, fica todo muito chocado com aquele triste espetáculo de ver pessoas ali a autoflagelarem-se e a serem crucificados como Cristo. A Bíblia não diz que nós somos, ou para sermos crucificados como Cristo. A Bíblia diz que quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, automaticamente é-nos atribuído a morte dele a nós. A morte dele é como se fosse a nossa morte. E por isso, quando ele morreu, nós morremos com Cristo, não é como Cristo. E, portanto, ficamos todos muito chocados, dizendo às pessoas, não, as pessoas não têm que ser sepultadas, as pessoas não têm que ser crucificadas como Cristo. As pessoas são crucificadas com Cristo. Paulo diz, já estou crucificado com Cristo, Gálatas 2:20. Então, porquê é que não ficamos também chocados com o triste espetáculo? Eu digo isto com muito respeito, mas tenho que dizer, como é que não ficamos tristes com o triste espetáculo de ver tanta gente a ser sepultada supostamente em água para dizerem que estão a ser sepultados como Cristo? Como Cristo? Onde é que está sepultado como Cristo na Bíblia? A Bíblia diz sepultado com Ele. Assim como eu fui crucificado com Ele, assim como eu morri com Ele, assim eu sou sepultado com Ele. É isto que a Bíblia ensina. E por isso diz o apóstolo muito bem no versículo 20, se estáis mortos com Cristo, porquê é que ainda vos carregam com ordenanças? Porquê é que ainda vos carregam com ordenanças? Ainda vos trazem uma ordenança que dizem que é o batismo, que é uma ordenança para ser seguida hoje. Vamos ver isso para a semana, se Deus quiser. Não temos tempo agora. Mas isto é um assunto sério para as pessoas pensarem. Não fiquem chocados apenas com os filipinos.
Ficais chocados com muitos europeus que fazem um espetáculo tão triste como os filipinos, que é não distinguirem entre com e como. E nós, na Bíblia, lemos com Cristo e não como Cristo. Que o Senhor nos ajude. Este assunto é um assunto muito importante, é mais importante do que aquilo que a gente possa imaginar. Porque o Senhor Jesus Cristo fez uma coisa que nenhum de nós podia fazer. E na sua graça atribuiu-nos esse feito. E como Ele se identificou connosco, quando nós queremos nele, aquilo é-nos atribuído a nós. Portanto, aquilo tudo que lhe aconteceu a Ele, aconteceu-nos a nós. E Ele é que foi crucificado, e porque eu creio nele, eu fui crucificado com Ele. Porque eu creio nele, a morte dele é a minha morte, e por isso eu morri com Ele, quando Ele morreu. Agora, estar a desvirtuar isto e dizer que eu tenho que ser crucificado como Ele foi, ser sepultado como Ele foi, morrer como Ele foi. Ele não morreu para nos dar o exemplo. Ele não foi à cruz para nos dar o exemplo e agora seguirmos as pisadas dele e também sermos crucificados. Ele não morreu para nós seguirmos as pisadas e agora morrermos como Ele. Nem para sermos sepultados como Ele. Ele fez aquilo para que nós, crendo nele, aquilo que aconteceu a Ele nos seja atribuído a nós. É um ato consumado. Por isso diz Ele, se estáis mortos com Ele, porque vos carregam ainda com ordenanças. É um assunto para vocês pensarem. Infelizmente muita gente não pensa, mas tem que pensar. Pelo menos comigo, enquanto eu viver, eles vão ter que pensar, porque não têm como dar a volta ao texto que está aqui na Palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Ok. Força. Vamos terminar com a oração e vamos ficar de pé. Eu vou pedir ao Carlos para vir aqui orar, se faz favor. O que é isto? Peço desculpa. O Carlos termina com a oração, por favor. Obrigado, pois, Senhor, pela Tua Palavra. Ela nos toca tão profundo, Senhor. Como nós ouvimos, será que nós estamos mortos de facto para o mundo e temos vivido uma vida como cristãos, como Tu pretendes? Que vida é que nós temos levado, Senhor? Como já foi dito tantas e tantas vezes, a Tua Palavra bate bem fundo, Senhor. Aliás, ela bate sempre fundo nos nossos corações. E ficam perguntas e nós nos questionamos a nós próprios, será que eu não podia ter feito até agora bem melhor do que aquilo que eu fiz? Será que eu tenho feito todo o esforço possível para viver uma vida de acordo com a Tua vontade, Senhor? Será que eu não podia fazer bem mais? Será que eu não me tenho acomodado, Senhor, aqui nos bancos da Tua casa, Senhor? Tenho sido talvez um mero ouvinte. Será que eu não poderia empenhar bem mais na Tua obra? Falar bem mais aos outros do plano da salvação? E agir em conformidade com aquilo que Tu pretendes que eu haja, Senhor? De facto, Senhor, podemos fazer várias perguntas a nós próprios e nos questionarmos. Obrigado, pois, pela Tua Palavra, Senhor. A Tua Palavra não é só para os descrentes. A Tua Palavra é para nós também que Te seguimos, Senhor, há muitos anos. E há perguntas, Senhor, de facto, nós deveremos fazer a nós próprios, Senhor. Que tipo de crentes nós temos sido? Crentes passivos ou crentes ativos, como Tu pretendes que nós sejamos? Há tanta coisa para fazer, Senhor. A seara é tão grande, os obreiros são tão poucos. Há tanto trabalho para fazer, Senhor. Ajuda-nos, pois, a agirmos de acordo com a Tua vontade e a sermos os crentes que Tu pretendes que nós sejamos. Tantas vezes dizemos isto, Senhor, mas será que não são só palavras, Senhor? O que é que nós temos feito para agirmos de acordo com as nossas palavras? Palavras que proferimos tantas vezes. Ajuda-me, Senhor, a ser aquilo que queres que eu seja. E o que é que eu faço para agir em conformidade com as minhas palavras? Entregamos, pois, nas Tuas benditas mãos, Senhor. E obrigado, Senhor, por estes momentos de reflexão.
e por aquilo que nós ouvimos, Senhor. Cuida, pois, todas as coisas. Ajuda-nos, Senhor, a lermos cada vez mais a Tua Palavra, a sabermos separá-la, dividi-la, Senhor, e, sobretudo, sermos praticantes da mesma. Cuida, pois, todas as coisas. Te pedimos, pois, tudo e agradecemos pelo nome que é sobre todo o nome do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém.